Antes de mais, boa tarde. Vou ter aqui um desafio, porque restam-me cerca de 5 minutos para contar a segunda parte. De facto, foi falado que a mobilidade tem potencial, está em crescimento, é uma realidade, mas antes de entrarmos e percebermos e propormos vetores de melhoria, temos que entender como é que ela vai evoluir. E, de facto, nós vemos basicamente dois grandes cenários. Há um cenário que podemos chamar de massificação a longo prazo, um cenário onde já existe massa crítica para conseguir diluir custos fixos. Estamos a ver este cenário com uma existência também de limites ou limitações técnicas de autonomia, de acesso e carregamento ultrapassadas, e é um cenário também onde há uma necessidade de utilizar o serviço de carregamento público. Não chegará só o carregamento em casa. E antes disso, há uma fase, que é uma fase onde nós estamos neste momento, uma fase de arranque. E é a fase típica que atualmente nós temos, onde quem compra um veículo, normalmente são early adopters, tem a possibilidade de carregar em casa por algum receio do carregamento público, e também é numa realidade onde o carregamento em casa é muito mais competitivo e muito mais acessível do que num carregamento da rede pública. E isto também traz algum problema para a própria rede pública, porque não lhe dá massa crítica para conseguir diluir custos fixos e convém que esses custos fixos sejam os menores possíveis. Agora, se olharmos para as previsões de crescimento ou da possível adoção desta tecnologia, por uma questão matemática, facilmente se conclui que nem daqui a 10 anos, ou provavelmente daqui a 10 anos, se consiga ter 1% da frota nacional com veículos elétricos. E isso dá-nos algum conforto para poder afirmar que na próxima década devemos estar a considerar sempre uma fase de arranque, não devemos estar a assumir uma fase de massificação e de massa crítica para o desenvolvimento da modalidade elétrica. E isto é importante para depois ter um espírito crítico sobre o modelo e sobre as propostas a propor e nos fatores de desenvolvimento que achamos que sejam importantes para o desenvolvimento da mobilidade elétrica a nível nacional. Se olharmos para o atual modelo, de facto, o modelo atual é bastante inovador e foi bastante inovador a nível europeu. É um modelo pensado numa lógica de interoperabilidade da rede por vários comerciadores, por vários clientes. Tem uma lógica muito fragmentada da cadeia de valor. Há comercializadores que fazem contratos com os consumidores finais. Há os operadores do posto que apenas prestam serviço de carregamento. E há uma entidade gestora, que faz a centralização de todos os fluxos desta complexidade da rede e que também definem quais são as regras. De facto, parece ser um modelo que é bastante adequado, principalmente a um ritmo de grande massificação. No entanto, há vários aspectos que podem constituir um fator impeditivo ou quase uma barreira ao desenvolvimento da mobilidade elétrica. Nós destacamos três deste modelo que existe. Um tem a ver com os custos de settlement, os custos da centralização e da gestão dos fluxos complexos de informação, especialmente poderão ser desnecessários nesta fase de arranque. O outro ponto é a obrigatoriedade de ter que constituir um contrato com um comerciador para adquirir energia, ou seja, isto vai contra uma lógica atual de flexibilidade, de uma bomba de gasolina, poder adquirir e pagar com dinheiro, ou multibanco, ou seja, há aqui uma certa rigidez, uma imposição quase de um processo um bocadinho complexo. E por último, uma reduzida atratividade de quem investe, especialmente nos postos de carregamento, ou seja, dentro da cadeia de valor, onde parece haver mais alguma dificuldade no ponto de crescimento deste modelo, está no ponto de vista de quem instala os postos de carregamento. O ponto número 1, custo de settlement. O que é que nós fizemos? Basicamente, fizemos um benchmarking com os modelos que existem na Europa, não estão todos aqui, não um estudo exaustivo, nós destacámos alguns, todos eles cumprem com a diretiva 2014-94 da criação de infraestrutura para combustíveis fósseis alternativos na União Europeia e, de facto, o que nós verificamos é que noutros países ou noutras redes há modelos não tão fragmentados, ou seja, tentam agregar. Nós temos alguns casos em que o dono do posto também é a mesma entidade que gera todos os custos de centralização da sua rede, o que depois tenta fazer é um roaming com outras redes. Isto pode reduzir um pouco os custos de investimento e de controle sobre o próprio negócio. Também verificamos aqui integrações mais elevadas, como no caso das redes da RWE, onde eles são donos do posto, gerem a sua rede e, além disso, também são eles que comercializam, têm contactos diretos com o cliente final. E isso
permite ver que dentro do seio da própria União Europeia há soluções que, pelo menos numa fase inicial, poderiam tornar redes mais baratas, de um ponto de vista, principalmente uma fase de adoção. Do ponto de vista da lógica de contratualização com os clientes e do modo de pagamento, também se verifica que há redes que introduzem formas de pagamento ad hoc. Algo que está contemplado na proposta da diretiva, eles até recomendam que isso seja uma forma de iniciar a adoção. E nós temos aqui soluções que não utilizam só o RFID Card, que é o que está pensado neste modelo atual, em Portugal, mas utiliza meios de pagamento como SMS, telefone, cartões de pré-pago e, além disso, até permitem fazer coisas um bocadinho além disso, que é conjugar o serviço de carregamento com outros serviços, nomeadamente o renting de carros, como a rede de Autodeliv em França, que presta um serviço de car sharing ou de aluguer de carros, e o carregamento é uma parte integrante desse serviço. O que é cobrado é o renting, propriamente dito. E depois temos o caso também da Tesla, do fabricante de automóveis americano, em que disponibiliza o serviço de carregamento com o produto do carro em si. Pronto, isso são soluções alternativas que também devem ser equacionadas e que o próprio modelo deveria permitir desenvolver a nível nacional. Por último, nós temos aqui, do ponto de vista de um ponto de carregamento, o que é que acontece de quem investe num posto de carregamento? Ele basicamente tem que instalar o posto, tem que pagar atualmente os custos de potência e depois não tem qualquer relação contratual com o cliente final. Ele simplesmente presta o serviço para um comercializador poder vender energia ao seu cliente final. Esta falta de relação também não permite fidelizar os clientes, ou seja, não tem um controle, não permite instalar pagamentos ad hoc, por exemplo, nos seus postos para conseguir rentabilizar o investimento que está a efetuar. E depois há outros fatores-chave também do seu negócio que não tem decisão sobre as opções tecnológicas dos seus postos. Podia optar por postos mais low cost, com menos infraestrutura, menos tecnologia. É obrigado a ligar-se ao operador, à entidade gestora, que em algum caso de alguns países são mais simplificados. Para uma fase inicial de arranque pode ser também um bocadinho impeditivo, mas não lhe permite, eventualmente, optar por soluções mais baratas que o próprio operador possa encontrar no mercado. E também tem a base do seu negócio não definido uma fidelização de clientes, mas só na localização. A única coisa que ele pode controlar é onde vai instalar o posto e não tem qualquer outra variável de negócio para conseguir controlar o seu investimento que vai fazer. Tem que estar exposto a este risco. E, por outro lado, a competitividade. A parte do posto de abastecimento é das partes mais caras da infraestrutura. Além disso, tem que pagar, neste momento, um custo de potência para pouca utilização e está a competir com o carregamento em casa, que é substancialmente mais barato, principalmente nesta fase inicial. E, de facto, é um modelo que, em toda a sua cadeia de valor, tem este problema, tem neste cerne, que é, no desenvolvimento, é pouco incentivador da construção e instalação de postos de carregamentos, pelo menos pela iniciativa privada. Este ponto é um ponto de barreira e com base nestes 3 pontos que nós destacámos e de outros que nós verificámos, basicamente estamos a desenvolver uns vetores de desenvolvimento que estão basicamente assentes nestes 4 princípios que analisámos. Um é contemplar a evolução, ou pelo menos estes 2 momentos de evolução, que há uma fase de adoção que tem umas certas características, outra existirá uma fase de massificação a longo prazo, e é preciso pensar nestas 2 realidades, onde é que este modelo tem que se enquadrar e o que é que deve permitir para lá chegar à fase de massificação. É preciso ter consciência de que vai haver um peso reduzido da utilização da infraestrutura pública, e os económicos têm que justificar e têm que conseguir pagar essa infraestrutura. É preciso também ter uma noção de que é preciso uma infraestrutura barata, principalmente para competir com os carregamentos em casa, incentivar a utilização do espaço público. E outro princípio, o último e fundamental, que é remover o máximo possível barreiras para a adoção inicial e também barreiras para que haja investimento privado no investimento da rede pública. O estudo que nós estamos a fazer também assenta em 6 vetores. O primeiro, no vetor de desenvolvimento e utilização necessária para implementar as medidas que nós identificámos e que estamos a identificar. Outro, do ponto de vista de mudar mentalidades
e são medidas simples de incentivar, dar conhecimento da tecnologia e, eventualmente, labeling para permitir para um consumidor perceber que está a comprar um veículo que pode ser benéfico ao país, etc. Há várias formas de tentar criar a alteração de mobilidade, de alteração da mentalidade. Por outro lado, também a criação de mercado, e aqui entra o ponto de incentivos. O que nós preconizamos são incentivos de preferência não financeiros, incentivos tão simples como os acessos prioritários a veículos elétricos, ou seja, deve ser dado acesso ou prioridade a esse tipo de incentivos, e também colocamos em cima da mesa a necessidade, principalmente na fase de arranque e adoção, para incentivos fiscais ou incentivos financeiros para o crescimento da adoção, mas que seja numa fase transitória e que numa fase de sustentabilidade, numa fase autossustentável, que esses financiamentos não tenham que existir. Ou seja, são casos muito pontuais apenas para o crescimento e a criação desse mercado. Por último, fomentar a infraestrutura, capacitar a indústria nacional, financiar o arranque da mobilidade e aqui é um bocadinho tentar identificar onde é que se pode ir buscar financiamento. Só para concluir, a nossa visão é um bocadinho que deve ser feita uma visão de mobilidade elétrica, não a pensar na substituição tecnológica, pensar numa integração, numa visão de mobilidade, de preferência que optimize primeiro a suficiência da necessidade dessa mobilidade e depois integre tudo aquilo que nós vimos, novas tecnologias, e que seja feito de uma forma bastante coordenada. Por último, deve ser considerada uma fase de arranque, estamos numa fase de arranque e vamos estar na próxima década. Durante essa fase é importante remover barreiras para que haja adoção, acho que não vale a pena entrar em incentivos sem primeiro remover essas barreiras que atualmente existem, que são fáceis ou podem ser fáceis de retirar. Mecanismos de incentivo são importantes, mas dá prioridade àqueles que não onerem o contribuinte, nem que desequilibrem as contas públicas. E, por último, há um desejo de que, a médio prazo, se criem políticas para envolver todos os stakeholders para que a mobilidade elétrica se desenvolva. Bem, muito obrigado pela vossa atenção e obrigado.